Eu sou a Cláudia Simplício e hoje eu trouxe uma pessoa especial para estar aqui com a gente. Eu trouxe o Ricardo Ferreira, ele que também é corretor de seguros, ele que é super especialista na área de consórcio, que já me ensinou muita coisa, né, Ri? Um pouco. Obrigado de coração por estar aqui, disponibilizando um pouco do seu tempo para a gente poder compartilhar com o corretor. Eu agradeço. Vamos lá. Rick, muita gente eu sei que te conhece, que nesse mundo de corretagem você aí já tem os seus destaques que são bons. Eu te conheço já faz algum tempo, mas nem todo mundo que nos assiste talvez conheça. Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua vida como corretor de seguros. Como que você chegou nesse mercado? Eu sou corretor de seguros mesmo, minha SUSEP é nova, né? Minha SUSEP é de 2011. Eu vim do mercado de consórcio, para ser bem sincero, a primeira coisa que eu vendi foi plano odontológico. Eu tinha 13 para 14 anos de idade, eu vendia no porta a porta. Era legal, assim, eu queria um pouco de independência, né? Começou super cedo, hein? Comecei bem cedo, eu queria ganhar meu próprio dinheiro e eu comecei a vender numa empresa chamada Odontoclinic, que hoje em dia é bem maior do que na época que eu comecei, né? Apesar de toda essa cut jovem assim, eu já passei dos 30, viu? Já tô um pouquinho mais rodado. E eu fui campeão de vendas algumas vezes, passei por outros caminhos de vendas, me especializei em consórcio, aos 17 anos eu comecei em consórcio. Minha trajetória de consórcio foi evoluindo, eu virei supervisor, gerente de vendas, gerente de treinamento e desenvolvimento. E minha família já tinha uma corretora de seguros pequena, não era nada muito relevante no mercado Você naquela vendia época. consórcio na corretora, não? Até então, fora. Fora, minha carreira profissional foi toda fora da corretora da minha família. Ok. Quando foi em 2007 aproximadamente, foi quando eu percebi que a corretora da minha família precisava de uma ajuda, né? Precisava de uma força para fazer algumas coisas. E eu vim para cá para ajudá-los ao máximo possível, para conseguir desenvolver esse trabalho, aumentar a carteira deles de uma forma geral, pela experiência que eu tinha ganhado também no mercado. Foi quando eu descobri que o mercado de seguros era bem carente, né, da linguagem profissional, do que se aprende aí fora, né, daquilo que os outros mercados precisam fazer para alcançar seus resultados. Comecei aumentando um pouco a carteira para minha família, dando um pouco mais de liga naquilo que eles faziam, e comecei a vender consórcio para cá também. Pra cá que você diz Para a família. Ah, ok. Só para vocês entenderem, nós estamos agora dentro da corretora dele, tá? Então tá aí o loginho lá no fundo, Família Ferreira chama corretora. Então você começou a trabalhar aí, então, em 2007 que você falou, para a corretora. Em 2007 eu comecei a trabalhar para a corretora da minha família. Ok. Quando foi? Mas eu produzi alguma carteira, eu gerei carteira para eles, mas era numa época um objetivo mais dos meus pais. E continuei só com o consórcio, né? Então, graças a Deus a gente foi ganhando destaque no mercado, a Porto Seguro nos reconhece como um dos grandes players desse mercado. A gente atua especificamente para o público A, né? Onde a gente busca vender alguns milhões em consórcio. A gente costuma dizer que eu sou vendedor de milhões. É número. Mas começou comigo vendendo cotas de 20 mil, tá? É importante dizer isso. Quando eu comecei aos 17 anos, eu vendia muitas cotas de 20 mil para aquela pessoa que queria comprar o primeiro imóvel. Para entender e se especializar naquilo. E com o tempo a gente foi crescendo, amadurecendo, ganhando mais tarimba, né, nesse mercado, até hoje em dia ganhar alguma habilidade para conseguir vender créditos maiores. Quando foi em 2013, janeiro de 2013, final de 2012, 2013, eu virei corretor de seguros. Até então eu não era. Foi quando, inclusive, eu te conheci, né? Porque o meu irmão, para quem não sabe, o Leonardo, se vocês me acompanham aí, já sabem um pouquinho da Ragaz, devem ter ouvido falar ou já falado com o Léo. E o Leonardo fez SUSEP junto com o Ricardo. Foi aí que eu te conheci. Exatamente. Como eu tirei meu SUSEP em 2011, a minha empresa eu abri em 2011 também. Mas eu só vendia consórcio até então. Devido a algumas falhas até operacionais que meu pai cometeu e algumas mudanças de cenário no mercado econômico,
eu fiz a proposta de aposentar meu pai e comecei do zero. A verdade é essa, tá? Em janeiro de 2013 eu comecei do zero. Entendi. A carteira toda que existe hoje, ela não existia antes de 2013. Então, tudo que a gente fez hoje na área de seguro, finanças locatícias, CRE, veio tudo a partir daquele momento. E a parte de consórcio a gente só vem procurando aperfeiçoar para que a gente possa atender cada vez mais esse cliente que é tão qualificado e exige tanto do mercado financeiro, conhecimento, muito mais do que aquilo que ele quer comprar, mas de todo o contexto de vida que ele vive, né? O consórcio é só um dos elementos dessa vida. Tá, então só para eu entender e poder explicar um pouquinho pessoal, hoje o seu carro-chefe, hoje o que faz você alavancar negócios mesmo, então, é o consórcio? Consórcio já não é mais o meu primeiro produto. Qual meu que é o seu primeiro primeiro produto é o seguro fiança locatícia, os ramos de RE, né? Aí a gente entra em incêndio tanto das apólices de residencial como de empresarial. Ok. E aí na sequência vem o Vem consórcio. o consórcio. Então você deu uma remodelada aí no negócio. Legal. Não, e o legal é que o consórcio, eu produzo mais do que eu produzia. Só que nos ramos de seguro nós desenvolvemos muito mais. Percebemos que tinha uma carência muito grande nesse mercado. Poucos corretores sabem trabalhar de forma especialista nisso. E aí a gente procurou encontrar alternativas para poder satisfazer esse público. Legal. E como que foi essa análise que você fez? Que você falou que você despontou no fiança e continua trabalhando bastante, é mais vendas ainda no consórcio, mas o que fez você tomar a decisão por esses produtos? O que você analisa? Por que eu te pergunto isso? Porque tem muito corretor que hoje, ele quando sai da Funenseg, a gente acaba de pegar a carteirinha, a gente acredita que vender todos os produtos acaba sendo o melhor caminho. Eu, pela minha experiência, não tive sucesso dessa forma. Acredito que você também trilhou um caminho bem focado. Sim. O que você diz assim, o que você analisa ou aconselha em questão de análise de produto? Porque você tem bem desenhado. Sim. O que você aconselha nesse sentido? É assim, a maior parte dos corretores, quando tiram a carteirinha, eles imaginam que vou conquistar o mundo, né? Acho que esse é o pensamento, né? Eu posso vender 60 produtos, então vou vender tudo que eu puder para quem eu puder. Isso é falta de foco, né? Eu acho que foco é uma coisa muito importante quando você, principalmente num ramo onde você tem muitas possibilidades. Imagina assim, né? Eu vou fazer uma analogia que eu acho que a vida é cheia de analogias. Quando a gente escolhe casar, a gente escolhe uma mulher em detrimento de todas as outras do mundo. Só que quando a gente é solteiro, a gente não consegue prestar um bom serviço para nenhuma delas, porque nós não estamos focados em nada. Também é assim no nosso mundo de negócios. Se nós temos um foco específico, a tendência é que a gente vai colocar toda a nossa transpiração, nossa paixão, todo o nosso conhecimento e vibração naquele projeto em específico. É muito mais provável que você alcance um bom resultado dessa forma, do que você atirar para vários caminhos. Vai chegar algum tempo, eu vejo isso com muitos corretores, colegas nossos, eles chegam 5, 10 anos que ele formou uma carteira, aí você pergunta para ele, você é corretor especialista em quê? Não, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Mas você está bem, você está feliz com o que você montou? Não, estou faturando, mas você está feliz com o que você... Você é o quê? O mercado te reconhece como o quê? Eu acho que isso é o ponto, né? Todo mundo precisa encontrar no que a gente é bom. Eu posso ser bom em vender picolé, né? Eu posso ser bom em catar lixo. Não importa o que eu sou bom. O que importa é que eu seja bom em alguma coisa, para que o mercado reconheça que eu sou bom nisso. Então, se você entende esse objetivo, eu acho que todo o resto começa a fazer sentido, né? Encontrei meu canal, ok. Estou procurando ele ainda, não importa, mas procura um de cada vez. Eu acho que é mais fácil de você saber se está certo ou se está errado. Né? Claro, porque assim você consegue analisar, traçar uma estratégia, porque a gente daqui a pouco vai falar de estratégia de vendas e tudo mais, se você me permitir, é claro. Claro. Mas é uma forma da gente colocar para jogo, analisar os resultados e ver se é aquilo que a gente gosta, né? É verdade. Até porque, às vezes, até comento com o corretor, até que ponto a gente sai da Funenseg e não conhece o produto. A gente só vai aprender na prática. É verdade. Só vai aprender
na venda na prática. E a análise para esses produtos você fez diante do cenário que você já viu. Então, você gostou desde primeiro com o consórcio, ou porque foi boa comissão, ou porque... O que te brilhou os olhos no fiança, no consórcio, nesse sentido? O consórcio, eu entendo que existe uma carência muito grande no nosso país de que as pessoas consigam adquirir o imóvel próprio, né? Isso vem mudando, o cenário vem mudando, mas para você ter uma ideia, 10 anos atrás, 30% das pessoas detinham 100% dos imóveis. Uau. Isso é nada em relação a tudo que você pode vender. Imagina, 70% das pessoas não tinham a casa própria e tinham renda para isso muitas vezes. Isso aí vem mudando, mas ainda tem mais de 50% do mercado que é dono de 100% dos imóveis. E aí você imagina, poxa, tem um nicho enorme aí, né? Quando você é capaz de enxergar isso, é assim, eu sou corretor de seguros, mas eu não gosto tanto de participar do momento do prejuízo do cliente. Eu gosto de participar da realização. Então, quando você vende um consórcio, você está participando da realização dele. Quando você vende um seguro fiança, você está participando da realização dele. Ele está indo para um imóvel novo. É um novo momento, é uma nova fase da vida dele. Então, o que me leva a fazer o que eu faço é que quando eu fecho um negócio, eu tenho um sorriso. Quando eu estou fechando um negócio, é o meu grande momento. O ápice meu é quando o meu cliente é contemplado ou quando ele acaba de pegar as chaves de uma locação. Esse é o meu ápice. Olha isso, gente. Isso é trabalhar com amor. Isso é trabalhar com prazer. É acordar aquilo que eu falo pra vocês. A gente tem que acordar de manhã com vontade, com tesão no olho de ir fazer. Agora, imagina uma pessoa que fala que é nesse momento que ele se realiza, é claro, o dinheiro vai vir como consequência. Sempre. A gente sabe dos teus números. Sempre. Quem pesquisar aí um pouquinho vai saber dos números de família Ferreira, consórcios e fianças e números que a Porto Seguro oferece. Ele hoje está aqui dentro de uma sala maravilhosa, dentro da Porto Seguro. Cá entre nós, poucas corretoras têm salas assim. Muito obrigado. Eu te parabenizo em relação a isso. E a gente sabe que os números vêm como consequência, mas tem que ter essa vontade, essa conexão com o produto. Não é sair vendendo tudo para todo mundo, que não é a pegada. Eu vou te dizer que isso também vem do contexto que, assim, eu sou missionário da Igreja Católica, né? Para mim, tudo tem que ter um sentido maior. O dinheiro é bom, é ótimo. Eu não tenho o que reclamar. Na verdade, a nossa profissão, o mercado de seguros, é um dos poucos que cresce 2 dígitos por ano. E o mercado de seguros cresce 2 dígitos por ano há muito tempo. Então, a nossa profissão é maravilhosa. Mas tem que ter um valor, né? A gente está aqui no mundo para prestar, para fazer a diferença, né? Eu sempre me pergunto, depois que eu não existir mais, que só sobrar a minha marca, o que as pessoas vão lembrar do que eu deixei, do que a marca deixou, né? Qual é o sinal de Deus que eu consegui deixar em tudo isso que eu fiz? Então, para mim, tudo isso faz parte do mesmo contexto. Então, não tem como separar ganhar dinheiro, fazer negócios, com realizar sonhos também. Tudo isso faz parte. Desde os meus colaboradores até meus clientes, enfim. Perfeito, perfeito. E pensando um pouquinho na questão da tua história. Você colocou que começou como profissional no mercado, não dentro de corretora, mas que a sua família tinha corretora. E a gente sabe que trabalhar com família sempre tem as suas partes boas, as suas partes não tão boas. Eu trabalho com família também, você sabe disso. Eu sei. Família tem esses dois lados, mas o ponto que eu quero tocar é em relação a essa questão de, eu de certa forma cheguei, já existia, mas você falou, eu comecei em determinado momento praticamente do zero. Que cuidados você daria para o corretor que está sendo um filho nesse momento, que está aí com os 20, a gente tem vários aí, 20, 25 anos, que estão herdando, estão começando a engatinhar no negócio dos pais, para não cair naquele ponto de só cuidar, de renovar, que a carteira vai perder, vai acabar. Sim. O que você fala para isso, já que é uma coisa que você viveu, para isso não acontecer? Sabe, Clau, você tocou num ponto-chave. Assim, quando meu pai começou, a Vila Velha estava começando também. Eu olho para a história e penso, eu podia ser maior que eles já, com muito menos esforço. Eu não sou. A culpa é do meu pai, tadinho. Todo mundo só dá o que tem. Eu acredito nisso. Ele fez o seu melhor. Claro. Mas ele conseguiu criar em mim
a necessidade, o sentimento de que eu precisava deixar a minha marca no mundo. Eu tenho 3 filhos hoje, 3 meninos. Eu quero que os meus... Maravilhosos. Lindos. E eu preciso que cada um deles encontre a sua marca no mundo. É difícil um pai, corretor de seguros, fazer o seu filho querer ser corretor de seguros. Vou te dizer que eu queria atuar no mercado financeiro. Eu virei corretor de seguros, primeiro porque Deus me mandou que eu fizesse, e segundo porque quando Deus te dá alguma tarefa, Ele também te dá o discernimento e a sabedoria de compreender o porquê que aquilo é bom para você. Perfeito. E assim foi feito. Mas o pai, na nossa limitação de conseguir passar isso, eu acho que um dos maiores valores que meu pai conseguiu deixar para mim é entender que eu estava fazendo parte de algo na sociedade que era muito relevante. Então, eu acho que primeiro a lição do pai para o filho começa aí. Agora, do filho que assume essa carteira, é assim, tem coisas que nós não ensinamos para as pessoas. Tem coisas que tem que vir de dentro. É intrínseco, Intrínseco. A gente tem que querer algo a mais na vida. Para esse jovem que tem a carteira da família, que ele só está fazendo renovação, não está fazendo nada mais, eu digo para você que nem as minhas palavras, nem a sua podem mudar a atitude dele. Só ele. Só você pode mudar o que você faz. Porque se você quiser algo além, você terá. Senão, não. Então, desde a logo até o registro da marca, até a estrutura, até a forma de comunicação aos clientes hoje em dia, nada disso eu aprendi com meu pai. De novo. Por quê? Porque é a minha história agora. Sim. É o meu momento. Então, se a gente viveu a vida inteira na sombra dos pais, dificilmente a gente vai colocar uma marca no mercado. E uma marca, eu digo, não é só uma imagenzinha que a gente manda para uma empresa fazer, mas eu digo, de fato, uma marca mesmo, que grave no coração das pessoas, na mente, que as pessoas se lembrem disso. Como é as grandes seguradoras que ficam na história. Então, eu penso assim, se esse jovem que está assumindo essa carteira não tiver uma ambição maior do que somente ganhar aquele dinheiro que o pai plantou, ele vai minguar a corretora, ele vai quebrar. Agora, se o objetivo dele for algo maior, poxa, meu pai chegou até aqui, mas eu vou chegar lá, eu acho que é isso que faz o cara ir além desse ponto. Então, eu acho que o segredo é essa ambição, essa vontade que ele tem. Tá aí uma boa lição que eu nunca poderia falar, mas que está aqui a voz da razão. E Rick, como que você trabalha, pensando nessa questão que você veio, você fomentou o negócio, você trouxe essas ambições de trazer o novo, trazer a marca, trazer outras coisas. Quais hoje, claro, não invadindo o teu negócio, mas dentro do que você pode dividir com a gente, as estratégias que você utiliza? Por quê? Eu percebo que não só essa pessoa que está no negócio do pai, como aquele corretor que está começando, ou aquele que estagnou em algum momento e quer dar um salto de performance. Eu sei que você tem ótimos saltos de performance. O que você usa hoje de estratégia para trazer clientes, Rick? Eu acho que é importante o pessoal entender de que números você está falando. Hoje a família Ferreira ela cresce acima de 60% ao mês. Uau! São números assim que, principalmente no momento que a economia vive, eles são diferenciados. Por mais que o mercado segurador cresça a 2 dígitos, ele não chega a 20. Então, você está 3 vezes acima de 20, então imagina. Mas o que a gente... O primeiro conselho que eu dou, assim, no meu lugar não sou ninguém para dar grandes conselhos, eu só sou um trabalhador, mas dentro do meu trabalho, o que eu entendo é que quando a gente perde aquele motivo pelo qual fazer algo novo, aquele motivo pelo qual ser diferente naquele dia, dificilmente você vai conseguir alcançar resultados diferentes. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer para os vendedores, que se você planta alface, você não tem como colher feijão. Não tem jeito, você vai colher alface. Da mesma forma, se eu faço a mesma coisa todos os dias do mesmo jeito, é quase improvável, é quase impossível, muito improvável que eu vá conseguir ter um resultado diferente. Eu entendo que essa é a grande realidade da minha história. Eu entendo que a melhor resposta, o melhor caminho, ele, na maior parte das vezes, ele nunca foi trilhado ainda. Ele é algo novo que tem que ser descoberto e está ali me esperando, está na próxima porta. Seja um bate-papo que eu ainda não tive com alguém, seja uma reunião que eu ainda não fiz, seja um investimento em marketing, investir na minha própria marca, fazer produtos nossos, seja encantar o cliente. Eu acho que essa é a palavra. Eu estava conversando uma vez com um diretor de uma empresa que a gente atende, importante nos nossos negócios,
E ela virou para mim e falou assim, o que vocês têm, né? O que vocês têm que vocês conseguem fazer o que os outros não conseguem? Eu respondi para ela que a nossa meta é encantar. A gente precisa encantar. Então, quando você pergunta o que vocês fazem, a resposta é o que for necessário. A verdade é essa. A gente faz o que for preciso, não importa o que seja. Claro, tudo tem uma conta, né? Quanto custa, quanto lucra, será que vale a pena? Mas dentro desta conta que eu faço tudo o que for necessário para o meu cliente sair encantado. Então, se eu posso dar algum conselho, cara, tira o bumbum da cadeira e vai visitar. Eu tinha um chefe, bem no começo da minha história, que ele falava assim, o cheque não vem pelo fax. E é engraçado, tudo mudou, né? Agora tem transferência bancária, tem cartão de crédito, a gente vende pelo telefone. Até chega pelo fax hoje em dia. Tem que ter uma ação antes. Mas a grande verdade é que chega pelo fax de todos os outros corretores também. Então, o que me diferencia em relação a eles? É isso aí que pega. Esse é o ponto, né? Eu não vou conseguir encontrar todos. Então, como é que eu faço para encantar aqueles que eu não vejo? Você já ensinou um monte de técnicas no seu site que você tem que assistir para você perceber. Mas o que eu diria é que, indiferente se vai usar a técnica A, B, C ou D, se você colocar amor de verdade naquela técnica, imaginar que, poxa, eu vou me encantar se eu fosse atendido dessa forma. Recebendo esse feedback, recebendo esse e-mail, recebendo essa ligação, não importa, recebendo essa flor na minha casa, eu vou me encantar com isso? Vou. Então, poxa, então eu tenho que fazer com o meu cliente. Eu acho que essa é a análise. As pessoas fazem, eu vou fazer para ganhar dinheiro. Tenta fazer para fazer algo além disso, que o dinheiro vai vir. Ele vai vir, é certeza. Maravilha. Henrique, a gente sabe que todo negócio tem os seus altos e os baixos. E que nem tudo são flores o tempo todo. Sim. Sempre tem uns percalços aparecendo. Você conseguiria ou poderia compartilhar com a gente aí alguma coisa que deu errado no caminho e que... Poxa. Como você saiu disso? Por que eu faço essa pergunta? Para mostrar para o corretor que de repente está passando por um momento como esse, Sim. que tem saída. Sim. O que você diz aí pra gente nesse sentido? O que deu errado e como você resolveu uma situação aí? Eu tenho muitos problemas que deram errado. Eu vou dar alguns exemplos para você, mas é importante entender que o erro, isso a gente ouve de grandes empresários que têm muito sucesso, né? Inclusive tem, se não me engano, acho que é um japonês, eu não vou me lembrar agora a origem dele, mas ele é um dos maiores bilionários do mundo, ele foi mandado embora de muitos empregos. E ele disse que todas as vezes que mandaram ele embora, ele descobriu um jeito de como não fazer. Ele disse assim, eu aprendi a ser rejeitado, então eu sei como lidar com derrotas. O brasileiro ele tem essa dificuldade, né? Eu percebo que lá fora as pessoas têm uma habilidade maior de lidar com fracassos. O brasileiro ele é muito mais passional, né? Ele trata a derrota ou o insucesso ou apenas o não sucesso, porque às vezes não se trata de você ter perdido, apenas de não ter ganhado. Como se fosse, eu não sirvo para aquilo, eu sou ruim para aquilo. Cara, você só está começando. Você está com 60 anos, você só está começando. Você está com 18, você só está começando. Não importa quando você está começando. Como eu contei para você no começo, papai cometeu alguns erros no meio do caminho. E eu tive que brecar minha operação de consórcio, que ia muito bem, obrigado, para salvar o nome da empresa naquele momento. Sem lucro, porque quando se comete erros inseguros, o prejuízo é grande. Quando eu tive que assumir esse tipo de problema, eu tinha duas opções na minha frente. Ou eu fechava aquela razão social, e abria outra, e enterrava o nome da minha família, mas começava do zero sem as dívidas e os percalços que meu pai deixou. Eu assumia aquilo e falava, poxa, é meu negócio. Eu tenho paixão por isso, eu tenho que ter. Então, se eu tenho paixão por aquilo, se é como a minha carne, se é como a minha família, essa minha empresa, eu preciso fazer algo diferente. Como eu venci isso, sinceramente, olhando no olho das pessoas, visitando cada uma daquelas pessoas que de alguma forma foram prejudicadas pela má gestão de seguros. Sim. E falando para elas, vamos resolver? Show de bola. Custou caro? Custou. Custou muito caro, eu digo para você. Eu passei um ano muito difícil em 2013. Que por acaso foi bem o ano onde nasceu um dos meus filhos, então foi um ano muito turbulento. Vou te dizer que quem nos olha hoje em dia fala, você nasceu em berço de ouro. Não passou o que passou. Negativo.
Mas a grande verdade é que cada degrau que a gente conseguiu superar, até essa mesma dificuldade com meu pai, me transformou num administrador muito melhor no meu negócio. Perfeito. Hoje, a forma como a gente prepara a gestão no produto que a gente atua, que é o seguro fiança, tem muito mais controle do que eu tinha antes. Hoje em dia a gente faz uma operação muito mais redonda, a gente analisa os resultados desde o sinistro, que é coisa que a seguradora tem que se preocupar, nós nos preocupamos. Então, o cliente que entra, eu já procuro ele em perfis onde eu vou conseguir uma melhor, um índice mais baixo de sinistro, justamente porque amanhã depois eu quero negociar isso com a seguradora, eu não quero deixar isso de graça. Perfeito. Então me fez ensinar, me ensinou outras coisas, me fez agir de forma diferente. Hoje eu tenho uma visão muito mais preparada, eu diria que aquele ano foi uma grande faculdade, né? As crises, elas nos ajudam a nos tornar mais fortes. Eu já tive várias delas. Hoje eu passo por um tempo muito bom, mas eu tenho certeza que na próxima curva eu terei uma nova crise. O segredo é, você acredita no seu sonho? Você acredita naquilo que você está fazendo? Se você acredita, você vai levantar a cabeça, olhar para quem você, de alguma forma, deve alguma coisa e vai encarar essa situação. Até porque, se a gente arregaçar as mangas, ter fé em Deus e seguir em frente, eu tenho certeza que a gente alcança. Perfeito. Gente, vocês estão ouvindo o que ele está falando? A gente tem que ter isso no nosso DNA. Querendo ou não, eu sei um pouco mais dos bastidores do Ricardo. Eu sei que ele tem números que nenhuma corretora eu vi até hoje. Ele tem resultados tanto de sinistralidade quanto de aprovação, fechamento, uma margem de aproveitamento maravilhosa. Então a gente tem que pegar cada uma dessas palavras que ele falou aqui, compartilhou, para que a gente possa trazer isso para o nosso DNA. E Rick, a gente sabe que você, querendo ou não, recentemente passou aí por todo esse percalço que acabou de falar e começou do zero. O que você poderia falar para o corretor, ou se você tivesse que, de repente, mudar de cidade, mudar de um lugar, começar do zero? Os primeiros passos, porque a gente tem muito corretor, ou pessoas ainda que nos seguem que nem são corretores, o que você falaria para esse primeiro começo? Porque a gente sabe que quando a gente já tem uma carteira, acaba sendo menos difícil, não fácil, menos difícil. O que você fala para quem acabou de tirar a Funenseg, tirar a SUSEP? O que eu diria para vocês, assim, quando eu fiz Funenseg, eu participei com muitas pessoas, eu fiz muitos relacionamentos ali, eu vi muita gente começando do zero, inclusive a minha esposa está terminando o curso e está tirando a SUSEP, eu estou vendo novamente esse cenário de novo. As pessoas perdidas, né? A verdade é essa. As pessoas pegam a carteirinha na mão e não fazem a menor ideia do que vão fazer. Elas querem trabalhar numa corretora para ganhar experiência, querem fazer alguma coisa, mas elas não sabem o quê. Se eu estivesse começando hoje, tirando minha SUSEP hoje, não tivesse o conhecimento adequado do mercado de seguros, a primeira coisa que eu ia procurar é especialização. Não importa o quê. A gente tem 60 ramos para trabalhar. O que te apetece? A sua história, aquilo que você gosta. Você gosta de câmera, você vai fazer seguro de câmera, você vai cuidar de náutico, você gosta do mundo aeronáutico, o que você gosta? Eu não sei. Alguma coisa você gosta. Então, é mais fácil a gente trabalhar com o que a gente ama do que trabalhar com o que dá dinheiro. Então, se a gente começar pelo que a gente ama, a tendência é que a gente aprenda mais rapidamente. Então, o meu primeiro conselho é, o que você gosta? Eu gosto disso. Então, legal, as seguradoras hoje em dia dão muito mais oportunidades para você ganhar conhecimento através delas. Eu indicaria para você não se filiar a nenhuma seguradora, porque esse mesmo processo que te ajuda no começo te amarra no futuro. Então, o melhor caminho seria, aproveita, suga o máximo que você puder de todas as seguradoras naquele ramo. Vai conversar com gente, joga no Google quem são os especialistas daquele negócio. Chega humildemente lá e pergunta, vocês acham que eu não fiz isso? Vocês acham que eu não fiz isso com ele? Consórcio aqui, o especialista que me ensinou, eu fiz isso com ele. É verdade, ela fez mesmo. Nós fomos parceiros aí, 2 anos? 2 anos. Trabalhamos 2 anos em consórcio, foi quem me ensinou detalhes e como chegar no cliente, como falar nesse produto, essa especialização que ele está falando agora. É bem legal, inclusive o irmão dela foi bem interessante, porque na hora que ele entendeu, fazia o curso, ele entendeu que eu sabia disso e ele não, a palavra disso não é nem humildade,
É inteligência mesmo. Vocês estão entendendo, né? Porque humildade a gente tem quando a gente não vai ganhar nada. Agora, quando a gente sabe que a gente vai se beneficiar daquilo, o nome disso é inteligência. Então, o que você gosta? Poxa, vai ver o que seu concorrente faz, mas senta lá, vai lá descobrir. Vai lá, bate lá na porta. Você não tem nada a perder. A parte boa de você começar é que você simplesmente não tem nada a perder. Então não vai querendo já pegar o seguro automóvel da tia, do tio, do cachorro, do papagaio. É uma perda de tempo fazer isso. Ah, mas eu estou ganhando dinheiro daquele momento, eu estou ganhando experiência em atender. Mas você quer ser especialista em automóvel? Não. Então você vai fazer o quê fazendo isso? Essa é a colocação que eu coloco para todos. É verdade. Então, o que você gosta? Descobrir o que eu gosto. Então, se você descobrir o que você gosta, descobrir o ramo que você quer trabalhar. Então, se descobrir o ramo que você quer trabalhar, vai se especializar, vai estudar. Quando você vai tirar uma SUSEP, você precisa ter um mínimo de lastro financeiro para você poder engatinhar uns 2 ou 3 meses aprendendo sem se preocupar tanto com a necessidade visceral de vender e pagar as contas hoje. É necessária essa estrutura. Quando você vai trabalhar de engenheiro, você se forma na faculdade e durante aquele período você vai fazer estágio. Todo esse tempo você tem que ter alguma forma de se sustentar. Porque você não vai se transformar num grande engenheiro na noite para o dia. A corretagem de seguros é a mesma coisa. Quando um médico vai se tornar um grande médico, ele tem que fazer a residência, ele tem que fazer todo o caminho dele. Custa muito caro para ele chegar naquele patamar. Corretores de seguros ganham muito mais do que médicos. Mas muito mais do que médicos. Vocês estão ouvindo, né? Por que temos que nos preparar menos do que eles? Não tem sentido. Faz sentido então, isso que você está falando. Então a gente tem que fazer um laboratório. É necessário. É verdade. Se a gente se empenhar em alguma coisa, não tem como você colocar paixão no que você não tem conhecimento. Oh, perfeito. Olha, eu adorei agora e faz total sentido com o que a gente vive falando. A gente tem que ter foco, tem que saber o que gosta, tem que ir naquilo, se especializar para poder crescer. Não adianta querer atirar para todo lado. Perfeito. É o que eu penso. E eu sei que eu já estou tomando bastante do seu tempo. Passei aqui várias horas conversando, papeando aqui de uma série de coisas com você e agora ainda te peguei para Mas poder você fazer... só me ajuda, hein? Você só me Ainda ajuda. peguei para poder fazer a entrevista. Antes da gente terminar, que 2 dicas você daria para o corretor? O que você fala? Olha, do que a gente não falou, outras 2 dicas extras aí como bônus para eles. A primeira, é muito comum o corretor de seguros trabalhar com familiares. A minha esposa é minha sócia, né? Isso é muito importante. E aí muitos pensam, né? Ah, mas como é que você administra essa relação com familiares, com esposa, porque... Sócia atuante, não é aquela sócia só no papel, não. É verdade, sócia atuante, é verdade. Inclusive, é que não dá para mostrar agora, mas ela está aqui no ambiente, tá? A gente tem aqui, o primeiro conselho que eu dou para quando você trabalha em família, é que você tenha a autoridade do conhecimento. Quem é que manda na corretora? Cada um manda naquilo que conhece. Então, a minha esposa, ela responde por uma área técnica importante da empresa. Na área onde ela atua, eu sou criado. Ela é o chefe. É isso aí. Na área onde eu domino, Você é o chefe. é assim que funciona. Perfeito. Se a gente lidar dessa forma, a gente passa a respeitar melhor o profissional do outro e contribuir mais do que apenas querer, por uma questão autoritária. Não importa que a minha família tinha corretora de seguros, não importa quem foi que fez o investimento inicial, no final das contas, para você entregar o resultado no final do mês, nada disso vai contar. O que vai valer é o quanto cada célula se empenhou naquilo. Então, se a gente não conseguir extrair o máximo dos nossos familiares, de nós mesmos, a gente não vai chegar lá. Então, meu conselho para quem trabalha familiar é autoridade do conhecimento. Quem sabe mais, manda mais. Ponto. Simples assim. E que estejamos sempre prontos a entender que não sabemos tudo. Estamos o tempo todo aprendendo algo, alguém acabou de aprender algo que eu não sabia. Então, portanto, eu acabei de me tornar criado e não sou mais chefe naquela função. E por aí vai. O segundo conselho que eu dou é ter um fluxo de caixa correto. Corretor de seguros, você está super acostumado a pegar o dinheiro da empresa, gastar na vida física. Pegar o dinheiro da vida física, gastar na empresa, e é tudo uma bagunça, é tudo o mesmo dinheiro. Ah, mas no começo é difícil, Ricardo, porque eu tenho que pagar as contas, tudo é a mesma conta, eu trabalho em casa. Procura dividir. Tenta separar, tenta fazer um cálculo de quanto de cada seguro que você fecha é da empresa e é teu. Para você, em primeiro lugar, viver com aquilo que você realmente ganha,
que esse é um dos principais motivos pelo qual muitos corretores não conseguem investir no começo. Verdade. Porque ele ganha uma comissão alta, vai lá e gasta. Não é isso que você faz? Eu fazia. Eu também fiz. Ganhar uma comissão, pô, já sei, vou trocar de carro. Ganhar uma comissão alta, vou comprar aquele celular que eu tô querendo e tal. Tá errado. Não é O assim. dinheiro não é meu, o dinheiro é da empresa. E se a empresa não for rentável, se ela não for uma empresa forte, eu também não serei bem sucedido. Não existe nenhum jeito de aumentar o meu salário sem aumentar o tamanho da minha empresa. A minha empresa tem que faturar mais para eu ganhar mais. Se eu retirar da empresa antes, eu estou na minha empresa pobre e fatalmente ela vai precisar disso daqui a pouco. E o que vai acontecer? Eu estou sempre emprestando para ela, emprestando para mim, ninguém cresce, nem eu, nem ela. Então, você precisa saber qual é o dinheiro da empresa e qual é o seu. Descubra, faça contas, chega com o seu contador, conversa com a Cláudia, ela é ótima também nisso tudo. Descubra qual é o percentual da sua comissão que é teu e é da sua empresa. Saiba quais são os seus custos efetivamente. Consiga fazer um bom fluxo financeiro. Nós, corretores de seguros, por excelência, somos vendedores. Mas nem sempre somos administradores. E não há como nós abrimos uma PJ, sermos uma empresa forte e saudável, sem sabermos administrar o nosso negócio. Perfeito. Não basta só a gente ser empreendedor, a gente também tem que ser um bom administrador. E eu digo isso para vocês porque essa foi a minha maior dificuldade. Eu sou vendedor por essência, eu nasci vendedor. Eu nasci vendendo. Eu acho que a primeira coisa que eu fiz na minha mãe foi fazer uma troca para ela para ganhar um leite. Alguma coisa eu fiz nesse sentido. Alguma coisa você vendeu. E aí quando eu me deparei com a realidade de que eu tinha vendedores, que eu tinha que administrar um fluxo financeiro, porque eu precisava pagar prêmio, porque eu precisava fazer caixa, porque amanhã depois eu posso ser processado, porque amanhã depois eu preciso administrar todos os percalços que ganhar dinheiro leva. Sim. Eu entendi, opa, eu preciso desenvolver uma habilidade que eu não possuo. Então a gente tem que estar atento a essas habilidades. Uma habilidade que eu sei que a maior parte dos corretores de seguros não possui é essa. Administrar bem seu próprio dinheiro. Então, meu segundo conselho é esse. Perfeito. Tenha um bom fluxo de caixa para você poder... Eu convivo com eles, eu falo com eles e é bem isso daí. É muita gente que hoje passa exatamente isso. Acaba se atropelando aí na administração, trocando dinheiro ali e não sabe o que é de onde, acaba não fazendo essa gestão e metendo os pés pelas mãos. Aí paga prêmio para cliente que você nem sabia se podia. Não faz essa base financeira para ter um fluxo de caixa, se acontece algum problema, não tem de onde E não é tirar. só isso, né? Você quer fazer um investimento, você tem um cliente, você sabe que você entra lá, às vezes quem trabalha, por exemplo, com embarcação, com náutico, sabe bem. Para ele poder entrar na marina, ele tem que colocar dinheiro lá para ele poder ter resultado nisso. Só que se ele não fez fluxo de caixa nos negócios que ele ganhou antes, como é que ele vai fazer isso? Ele tem um padrão de vida que ele não pode ter ainda. Eu sei que é tentador, né? Poxa, eu ganhei 10 mil de comissão, eu não vou poder fazer uma viagem, pagar minhas contas e fazer? A resposta é não. Teve um período da minha história, você perguntou da parte das crises, quando eu tive que administrar essas questões do meu pai, a empresa se manteve intacta, o meu nome estava sujo. Olha só. Eu devia bastante no mercado, importante deixar isso claro para todas. Eu devia bastante, eu digo bastante, é bastante. Eu tomei muitos empréstimos para que eu pudesse salvar a empresa. O que vinha acontecendo? A empresa se manteve saudável. Perfeito. Quando foi que eu consertei tudo isso? Quando a empresa era saudável o suficiente para me pagar. Perfeito. Foi nesse momento que voltou. E também isso vale para a nossa vida. Pô, mas eu vou atrasar minha conta da vida pessoal, mas a sua empresa está saudável? Se não está, você não tem como tirar o dinheiro de lá. Tá certo. Simples assim. É isso aí. Ricardo, muito obrigado pela sua disponibilidade, Obrigado por estar aqui você. contribuindo. Eu tenho certeza que essas palavras vai estar ajudando aí, vão ajudar muitos corretores ou futuros corretores, Que tá legal, bem? que legal. O prazer é todo nosso, a casa é sua, você já veio aqui N vezes. Diversas vezes. A gente tem um carinho enorme, de verdade eu digo para vocês que ver essa moça hoje, no estágio que ela está, fazendo esse trabalho de coaching para vocês, que é incrível, né? Porque ela conseguiu criar um sistema onde ela consegue passar muito conhecimento de forma online, onde você consegue atender muito mais pessoas. Se fosse do meu jeito, para mim eu preciso ver gente. Provavelmente, para eu passar esse conhecimento, eu atenderia uma quantidade muito menor de pessoas. Você tem a graça de conseguir chegar muito mais longe. Então eu digo para vocês que vocês estão na mão de uma pessoa excepcional. Quando eu comecei a fazer negócio com você,
foi muito legal porque eu conheci o irmão dela. Quando o irmão dela me apresentou ela, eu fiquei encantado com a profissional, com a garra, com a atitude. É diferenciado. Ela não está onde está à toa. Então, você vem e enche a bola do corretor, mas é importante que o pessoal saiba que a sua bola tem que ser muito mais... Ela tem que estar muito mais cheia, porque ela trilhou o caminho de corretor, ainda trilha, e venceu lá, para hoje poder passar o que está passando. Então, Obrigada. É um prazer e as portas estão sempre abertas para você. Obrigada. Com muito carinho conhecendo essas palavras e fico feliz aí desse reconhecimento de uma pessoa que eu admiro tanto e considero tanto. E acho um excelente profissional. Não é à toa que eu o chamei e o convidei para estar aqui com vocês. E se você que está aí assistindo essa entrevista, se gostou desse bate-papo, se você quer outros conteúdos, outras entrevistas, muito em breve a gente vai estar fazendo aí uma semana com conteúdos exclusivos para você conseguir alavancar os seus negócios. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você poder se inscrever, porque eu chamo de lista VIP. Vai aqui, se cadastra, coloca seu nome e seu e-mail que você vai estar recebendo conteúdos e vai ser avisado quando a gente abrir essa semana de conteúdo exclusivo. E pode ter certeza que você não vai se arrepender. Se você gostou desse bate-papo de hoje, com certeza você vai gostar ainda mais. E eu te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau!